Cara, a gente tá 10 minutos te esperando. Isso não pode acontecer, cara. Que 10 minutos? 10 minutos foi você semana passada. Não, isso não pode acontecer, seu cara de cara. pau. Tu precisa cumprir mais horário. Tu fala do teu canal, essas coisas e tal. Olá, está começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu sou o mediador dessa discussão quentíssima dos nossos blogueiros, Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, cardeais da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem com você? Tudo bem. Cardeais é um negócio forte, né? Os que tem no São Paulo, por exemplo, estão acabando com o clube já há uns 10 anos já. Mas aqui é o seguinte, aqui os cardeais do podcast, eles têm duas delimitações, né? O arcebispo, que é tu, ô André, eu que sou o cardeal e o Nicola, que é o bispo. Então tá feito aí, tá feito o pódio do podcast. E aí, bispo Nicola, como está? Eu deixo pra vocês todas essas denominações mais associadas a velhos, né? Vocês estão... o Pretzel com quase 70 anos de idade, o Carboni a caminho dos 65. Eu, como sou um cara jovem, vou me tratar como um participante do podcast, acho que tá bom. Eu quero cumprimentar, viu, André, o Nicola hoje, porque foi o podcast mais pontual que nós já começamos, cara. Desde que a gente teve a primeira edição, viu? E o Nicola ainda pediu para ser mais cedo, né? Imagina quanto tempo a gente ia esperar, né, Pretzel? É verdade. Bom, hoje o assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Essa edição do Brasileirão que vai começar neste sábado, dia 29 de maio, e desde que não haja nenhuma paralisação, terminará em 5 de dezembro deste ano. Estamos gravando isso aqui antes das finais dos estaduais, justamente para não ficarmos enviesados pelos jogos finais. Será que vencer aquele clássico na final, nos pênaltis, de repente, vale alguma coisa para as 38 rodadas do Brasileirão? Eu duvido. Aqui a nossa discussão, a gente vai tentar analisar os times e tentar dividir essas equipes em 3 ou 4 grupos. Eu sugiro para vocês aqui 4 grupos. E a gente pode colocar quantos times a gente quiser neles. A gente pode votar, a gente pode discutir. O primeiro grupo de candidatos ao título. O segundo grupo de candidatos ao G6, que é o corte para Libertadores. Depois tem a turma do meio de tabela, que não vai ameaçar, também não vai cair. E tem a briga contra o americano. Mas essa a gente nem vai contar muito. E tem a briga contra o rebaixamento, que tem muito time aí que eu considero, porque também tem muita vaga para rebaixado, né? São 4. Então, vamos começar discutindo pelos candidatos ao título. Vamos logo pro que interessa. Depois a gente discute time a time aí, o que vocês... as discordâncias, o que for discordância, acho que a gente tem que discutir mais a fundo por que um discorda do outro. Mas para vocês, quantos candidatos ao título nós temos e quais são eles? Por exemplo, Alexandre Pretzel. Eu tenho 4 candidatos ao título. Para mim, o meu G4 ele tá bem estabelecido. Os candidatos são Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. Acho que esses 4 times aí, pelo que eles têm de elenco, pelo que eles têm de trabalho, de filosofia, até de entrosamento, eu acho que são essas 4 equipes as mais postulantes, dá para dizer assim. Quisesse fazer média, era só falar 6, 7, 8. Ia ficar de bem com várias torcidas, mas não faz parte do meu perfil. Pra mim, só hoje, nem do meu, né? Momento... Eu só falei 4. Não, por isso que eu falei 6. E por isso que eu não me referi a você. Senão você certamente já daria cornetada. Você sabe que aqui o papo pra mim são 3 candidatos hoje. É óbvio que durante o campeonato isso pode mudar. Mas os meus 3 candidatos são o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. São os 3 donos de elencos realmente fortes, realmente grandes. Ganhar campeonato brasileiro hoje é sinônimo de ter muita quantidade. Porque o Grêmio não tem? O Grêmio costuma ter, Pretzel, outras aspirações, cara. Foi assim com o Renato Gaúcho, eu não acho que era só algo do Renato. Não, mas eu acho que agora a mentalidade mudou. Eles querem ganhar o brasileiro agora. E até e nesse momento que nós estamos gravando aí, a contratação do Douglas Costa, ela está praticamente sacramentada.
Então é um nome que realmente, mesmo que ele tenha jogado pouco nas últimas 3 temporadas europeias, é um nome que para a realidade do futebol brasileiro sobra, né? É o melhor atacante do futebol brasileiro em atividade. Pois é. Nem Gabigol, nem Pedro, nem nenhum outro jogador fez o sucesso que ele fez no exterior. Mas, Pretz, eu prefiro pagar para ver. Eu acho que o Grêmio ainda precisa provar que quer conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu não tenho essa convicção. Saiu o Renato, entrou o Thiago Nunes, mas o comando é o mesmo. E no momento, na hora decisiva, das decisões de mata-mata, é bem verdade que o Grêmio já não tá na Libertadores, e sim na Sul-Americana. Mas eu acho que é capaz de o Grêmio, em alguns momentos, priorizar o título da Sula em detrimento de rodadas do Campeonato Brasileiro. Por isso eu parto do princípio de que os 3 realmente candidatos, os 3 favoritos, são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E se formos votar aqui, vamos ficar nesses 3 também. Porque o meu quarto candidato ao título não foi citado por vocês. Eu estou espantado como não foi citado. Para mim, o São Paulo tem impressionado bastante. O que vocês acham desse time do São Paulo? Ele é um candidato a G6 apenas? Eu acho. E nesse momento que nós estamos falando aqui, o São Paulo deu uma priorizada no Campeonato Paulista. A gente não quer se contaminar pelos estaduais. Mas vendo assim o São Paulo na própria Libertadores, o São Paulo sofreu com rentistas dentro do Morumbi. Pegou um time bem arrumado, o jogo foi horroroso, ganhou por 2-0, mas o jogo foi horroroso. E assim, o São Paulo contra adversários bem postados e que espelham o time de acordo com o que o Crespo pensa, dificulta bastante a vida do São Paulo. O São Paulo fica um time um pouco sem ideias. Eu coloco o São Paulo aí de uma maneira, tem jogadores experientes, tem bons jogadores, mas eu coloco numa posição intermediária. Eu vejo o São Paulo talvez como o primeiro da próxima prateleira. Se a gente definiu, se a minha primeira prateleira tem 3 times, eu acho que o São Paulo aparece na segunda. O trabalho do Crespo, embora o Pretzel tenha contextualizado bem que a gente está tratando de estadual, o trabalho do Crespo internamente, longe dos microfones, a avaliação dos caras que têm bastante experiência, quando a gente conversa com eles longe das gravações, é uma avaliação ótima. Mas ainda acho que pro São Paulo falta elenco. Por exemplo, você perde Daniel Alves e Luciano, situação de momento no Campeonato Paulista. São jogadores de que não existe substituição. O São Paulo hoje também não tem nem sequer um centroavante titular. Eu não gosto do Pablo. Eu olho pro Pablo com alguma desconfiança. Então acho que por algumas limitações no elenco que foi melhorado em relação ao ano passado, eu ainda não vejo o São Paulo como o candidato. Para mim, ele abre a segunda prateleira de postulantes ou de participantes do título do Campeonato Brasileiro. Bom, o Grêmio, como não fomos unanimidade e ele já foi falado aí, ele está necessariamente na segunda prateleira também, por 2-1. Eu quero saber, Pretzel, se você coloca aí mais times como candidatos ao G6. Eu vejo que, como estamos falando de uma briga, e até agora nós colocamos 5 times aí, você pode até escolher uns 3 ou 4 times, ou quantos você quiser, que podem ser candidatos aí a Libertadores. Eu coloco o Fluminense para mim. Eu coloco também o Red Bull Bragantino. E eu coloco um time que talvez não ganhe nada, mas que no Campeonato Brasileiro ele pode beliscar, que é o Ceará, certo? Aí eu colocaria assim como surpresa num G8 o Ceará. Como postulantes, Fluminense, São Paulo e Red Bull Bragantino. Eu ficaria numa segunda linha nessa. Então assim, a minha primeira linha é Flamengo, Palmeiras, Galo e Grêmio. A minha segunda linha, São Paulo, Fluminense, não precisa ser nessa ordem, evidente, né? Red Bull, Bragantino e o Ceará como uma novidade. Demais. O Ceará como uma novidade. Me assusta demais o Pretzel não ter citado o Internacional. Também que é time de Libertadores da América. O time do Inter é fraquíssimo, pelo amor de Deus. Não é, não. O time do Inter é fraco e contrataram um treinador. Nesse momento que nós estamos gravando, ele está empregado ainda. Contrataram um treinador que ele pode ter ideias maravilhosas, ser um cara de futuro. Só que é o seguinte, você testar um projeto e um trabalho no Independente Del Valle é uma coisa, onde você não é obrigado a ganhar todos os campeonatos. Você fazer um teste desses no atual vice-campeão brasileiro e da maneira como está sendo feito, o cara está jogando num esquema onde ele não tem jogadores apropriados para esse esquema. É um negócio impressionante. É isso que me irrita em alguns treinadores. Os caras são apegados aos conceitos e às ideias. Só que eles olham pro elenco que eles têm
Eles querem fazer isso com caras que não conseguem trocar 3 passes. É a mesma coisa que nós 3 aqui. A gente, de repente, quer fazer um podcast de futebol, mas a gente quer incluir gastronomia, o artesanato no podcast, sabe? Não dá. Não dá. Então, não coloco o Inter. Para mim, o Inter o Inter fica, nesse momento, com esse conceito. Nesse momento nós estamos gravando, hein? Talvez se entrar no ar o podcast, eu não sei se o cara vai estar empregado ainda, antes das finais do Campeonato Estadual. Miguel Ramírez, que no momento me parece perdido com os jogadores que ele tem na mão. Discordo em gênero, número e grau. Acho que o Internacional tá nessa segunda prateleira ao lado do São Paulo, ao lado do Grêmio, ao lado do Fluminense e do Red Bull Bragantino. O Miguel Ramírez não tinha melhor material humano no Independente Del Valle do que tem no Internacional. Os atletas que trocam passe de 3 metros, eu imagino que o Internacional tenha condição de ter atletas com essa capacidade. Mas algumas coisas que o Ramírez faz... No Del Valle ele pode perder um jogo, ele pode tomar 5 do Flamengo e ser eliminado, mesmo tendo goleado o Flamengo no jogo anterior. Ele pode. Não acontece tanta coisa. No Internacional isso não pode acontecer. Você não pode perder pro Tátira da maneira como você perdeu. Isso não pode. Aí o Olímpia ganhou do Always Red na altitude. O Inter não ganhou. Certo? Mas... Então, tem coisas que são inexplicáveis. Ele tá perdido. O Olímpia ganhou do Always Red num jogo em que ele foi massacrado. Mas ganhou. O Always Red teve 20 vezes mais finalizações do que o Olímpia. Mas tudo bem. Eu acho que os dirigentes de futebol no Brasil, eles precisam ter convicção. A ideia não era mudar o estilo de jogo do Internacional. Quando foi contratado, o Inter não sabia que era esse modelo de jogo que o Miguel Ramírez praticava, então que agora tenha paciência para que ele possa, ao menos, implantar na cabeça dos jogadores essa condição. Eu acho que o Inter vai passar de fase, inclusive eu acho que passa em primeiro. O Inter é candidato, sim, à vaga na Libertadores da América. Eu gosto do elenco do Inter. Precisa de algumas aquisições, mas Galhardo e Yuri Alberto na frente resolvem o problema. Acho que a chegada do Tyson vai ter um papel importante para agregar com o Edenilson, com o Patrick, com o Dourado. Eu vejo o elenco do Internacional como um elenco tão bom quanto o ano passado. Detalhe. Esse elenco é um elenco perdedor, cheio de jogadores perdedores. São poucos jogadores vitoriosos no elenco. Talvez o Tyson agora deu uma reforçada, eu concordo contigo, mas no geral você olha para os nomes, são jogadores com carreiras perdedoras. Então isso também contribui para que o Internacional não avance, na minha opinião. Ô Pretzel, o elenco do Inter é melhor ou pior do que do ano passado? Com o acréscimo do Tyson, em algumas posições, melhor. Em outras, ainda carentes. Tá, então eu não admito, Nicola, mesmo que você goste de jogador ruim, eu sei que tu gosta, eu não admito o Moisés na lateral esquerda do Internacional. Ele não pode jogar... Moisés e Rodinei é duro. Moisés e Rodinei é duro. Mas o que me causa estranheza, me causa espécie, é boa essa... Você tirou o Inter, vice-campeão brasileiro, do rol dos 8 primeiros, dos 10 primeiros. Você concorda com isso, André Carbone? Você vai ficar em cima do muro? Jamais. O Internacional, para mim, ele era quase o primeiro dessa segunda prateleira. Para mim, o Inter tá lá. Agora, eu discordo de vocês dois contra Fluminense e Red Bull Bragantino, que eles são candidatos a G6. Para mim, eles são meio de tabela. Eu entendo mais o Fluminense, tá? Mas vocês acham que o Red Bull Bragantino já tá preparado aí para disputar uma vaga na Libertadores? Incorporou mais, ganhou mais experiência e tá dentro do projeto. Tu mantém o trabalho, tu reforça um pouco mais e obviamente, no momento que nós estamos aqui conversando, novos reforços podem chegar nesse meio tempo aí também. E o clube deve se reforçar com o fim dos estaduais. Então eu acho que o Red Bull Bragantino, com mais experiência, com o planejamento definido, eu acho que é candidato a um G6, sim. O Red Bull foi 10º no ano passado. A gente só não pode esquecer que o início do Red Bull foi muito ruim. Era um time que ficou brigando por várias rodadas contra o rebaixamento. Acho que isso tinha muito a ver, Carbone. Normal. Mas tem muito a ver com o fato de um time que acaba de chegar à primeira e que aposta demais nos jovens. É sempre complicada essa adaptação. Aí o Pretzel lembrou, já é um ano de experiência para esses caras. Esses caras estão tendo
Outro processo bastante bacana de evolução, que é na Sul-Americana. O Red Bull pegou um grupo chatíssimo, com Tajeres, com Tolima e com o Emelec. O Emelec líder do campeonato equatoriano, Tolima entre os 3 primeiros no campeonato colombiano, o Tajeres com bons jogadores no campeonato argentino. Então acho que todo esse processo de amadurecimento e mais alguns reforços que vão chegar, eu conversei com o Thiago Escuro recentemente, ele contou que pelo menos mais 2 ou 3 jogadores vão ser contratados. Eu acho que o Red Bull vai se colocar na briga por vaga em Libertadores. O Fluminense, eu parei de duvidar do Fluminense, porque na temporada passada, para mim, foi o que mais surpreendeu no Campeonato Brasileiro. E nessa temporada, apesar de todos os sufocos, se você for ver todos os jogos do Fluminense, teve sufoco. Mas apesar do sacrifício, do sufoco, das dificuldades, o Flu quase sempre tem saído com um bom resultado, a ponto de liderar um grupo que tem o River Plate como grande favorito. Então eu acho que o Fluminense vai dar trabalho sim. O Flu tem uma molecada muito talentosa que está entrando com um time muito experiente. Então os caras estão jogando à vontade, isso é fundamental, E tem um treinador ainda que eu gosto muito, e eu torço por ele, que é o Roger Machado. Então eu fico nessa linha aí, sem esquecer também, viu, me permita, do Atlético Paranaense, que é uma equipe que sempre está ali na primeira página, sempre na primeira página. Eu acho que o Atlético, antes de mudar de página, eu acho que o Atlético está na próxima prateleira. E para mim está na próxima prateleira, porque apesar de ter conseguido montar uma infraestrutura invejável em vários grandes clubes, tem uma situação extremamente saudável, porque revela muito, porque vende bem, eu acho que falta ao Petralha, de quem eu discordo, mas de quem eu admiro por uma série de circunstâncias, acho que falta ao Petralha abrir, exceder, aumentar um pouquinho o limite do teto salarial. Ele insiste muito nesse teto de R$150 mil mensais. E com isso ele restringe a possibilidade de contratação. O Atlético, na minha opinião, poderia dar um salto, um passo a mais na busca por reforços, mas o cara que manda no Atlético Paranaense pensa diferente. Para mim ele briga na metade da tabela. Para mim o Atlético Paranaense também é meio de tabela, então aqui para nossa votação ele vai para o meio da tabela, mas o Pretzel citou um que nem o Nicole nem eu fomos junto com ele no candidato ao G6, que é o Ceará. O que você acha do Ceará, Nicola, e Corinthians e Santos, que ainda não entraram aí? Vocês acham que eles também entram no meio da tabela? Vamos falar do Ceará. O Ceará, entre os times nordestinos, foi aquele que melhor se reforçou para a temporada de 2021. Para mim, se reforçou melhor do que Sport, do que Fortaleza, do que o Bahia. Aí você fala, mas o Ceará perdeu o campeonato da Copa do Nordeste pro Bahia. É verdade, mas por conta de um segundo tempo mal jogado. Eu gosto do trabalho do Ceará. Escolhas erradas do Guto também. Escolhas erradas do Guto na final. Pode ser. Mas eu gosto do Ceará, gosto do trabalho do Guto. Eu acho que é um time que tem a oportunidade de passar o campeonato inteiro longe da zona do rebaixamento. E aí o que vier acima disso é lucro. Uma classificação para a Sul-Americana é automática a partir do momento em que você não briga contra o rebaixamento, mas eventualmente figurar entre os 10 primeiros, tá na primeira página da tabela, pode ser uma consequência de um trabalho que vem sendo muito bem feito por vários e vários anos. Time que não atrasa salário, que hoje tem capacidade para contratar jogadores que preferem o Ceará a, por exemplo, outros tidos como grandes. Então, é um clube modelo, um clube exemplo no futebol nordestino. Para mim, hoje ele se equipara ao Atlético Paranaense. E você tem mais alguém aí, Nicola, que você coloca nesse meio de tabela? Eu já citei aqui Corinthians e Santos. Você coloca eles dois? Tem mais alguns times aí? Mas só para não me perder e para quem tá ouvindo a gente também não se perder. A primeira prateleira ficou com quem? A primeira prateleira ficou com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Tá. A segunda prateleira, que são candidatos ao G6, ficou com Grêmio, São Paulo, Internacional, Fluminense e Red Bull. Tá, sim. No então meio a gente já tem 8, né? Já tem 8 aí. No meio da tabela, até agora, já temos Atlético Paranaense e o Ceará, que vocês citaram. E eu tô puxando aqui o Corinthians e Santos, que são grandes times e ainda não foram citados, mas queria saber se vocês concordam com isso, se acham que eles vão brigar contra o rebaixamento, e se tem mais times aí nessa terceira prateleira, Nicola. Acho que o Corinthians e o Santos precisam melhorar, sob o risco de, se não melhorarem, passarem sufoco, passarem aperto, mas não acho que são times que vão brigar contra o rebaixamento. Eu acho que o Santos, a partir do momento em que conseguiu a autorização para voltar a contratar, vai ter uma oportunidade de trazer mais experiência. A escolha do Fernando Diniz, que num primeiro momento pode ser contestada, eu acho que ela casa bem essa escolha com
com o potencial do Santos hoje. O Fernando Diniz adora trabalhar com elencos em que ele pode estabelecer uma relação de proximidade e não de inferioridade. Ele é capaz de olhar para os caras, não sei nem se de cima para baixo, mas pelo menos na mesma altura. A maior dificuldade é quando ele se depara com jogadores muito grandes. Eu acho que ele vai ser capaz de potencializar vários dos jovens do Santos, e acho que o Santos vai brigar pela metade da tabela, assim como o Corinthians. Eu acho que a princípio, então, a gente ficaria nessa parte com o Ceará, com o Atlético Paranaense, Corinthians, Santos. Deixa eu só dar uma olhada para ver se eu não incluiria mais ninguém. Eu vou falar outros times aqui só para você ter uma ideia, e aí nisso o Pretzel já vai pensando também. Atlético Goianiense, Bahia, Sport, Fortaleza e os 4 times que vieram da Série B: Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. Eu tenho muita dúvida, antes de passar por Pretzel, sobre Bahia e Fortaleza, que tem hoje estrutura, capacidade financeira e até elenco para fazerem parte dessa galera do meio de tabela. Mas sofreram demais no ano passado, né? Estiveram ameaçados até o finalzinho. E só para acrescentar para ti, o novo técnico do Fortaleza é uma novidade, né? Juan Pablo Vojvoda, o argentino. Então, o Fortaleza está tentando inovar, tendo tempo para começar o trabalho. Mas assim, é uma incógnita, é um grande ponto de interrogação. Então eu entro nessa com o Nicola também. Acho que o Fortaleza vira um grande ponto de interrogação. Eu acho que o Bahia hoje, entra mais forte que o Santos e que o Corinthians. Eu colocaria o Bahia à frente do Santos e do Corinthians. O Bahia eu vou colocar nessa lista, tá? Na minha relação tá de meio de tabela, tá? Enquanto o Pretzel falava, pra mim o Bahia tá junto do Ceará, do Corinthians, do Atlético Paranaense e do Santos. Pra mim é essa galera. O Fortaleza, a opção pelo Vojvoda eu não acho uma opção ruim. É cara que fez bom trabalho no União La Calera, já havia feito bom trabalho na Argentina. Resta saber como é que vai ser a adaptação ao futebol completamente diferente, ao desconhecimento do elenco do Fortaleza e dos adversários. Então eu vou colocar o Fortaleza abrindo a próxima relação, que é a relação dos times que brigam contra o rebaixamento, mas para mim é um time que não vai cair, mas eu ainda não sinto total confiança, total firmeza para colocá-lo nessa briga pela metade da tabela. Tá no próximo, mas o primeiro da próxima prateleira. E aí, Pretzel, o que você acha do meio de tabela? O meio de tabela é o seguinte, o meio de tabela para mim já é a partir do 11º, já estamos aí, né? Então eu coloco assim, Santos e Corinthians, eles vão lutar do 10º ao 13º, na minha opinião. Desculpa, Ani, só falando aqui, Pretzel, você citou, nós citamos ao todo 8 times antes, mas você também citou o Ceará e Atlético Paranaense, ou seja, você já citou 10 times, então a partir de agora é isso que você ia falar, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos, eles ficam entre 11º e 13º para mim. Eu acho que é por aí. E ainda acho que o Bahia fica à frente deles, ponto. E lá embaixo, atrás do Corinthians, aí o pelotão. Eu acho, por exemplo, que o Atlético Goianiense, que é bem estruturado e bem ajeitado, eu não sei se aguenta mais um ano, né? O Fortaleza é um grande ponto de interrogação. E para mim, 3 vagas são, olha, a não ser que haja muita novidade, mas 3 vagas de rebaixamento, elas estão fortemente indicadas. Cuiabá, Sport e Juventude. Então eu acho que o América Mineiro, com o trabalho do Lisca, mesmo sem ter grandes reforços, você olha para o time do América jogando, existe uma ideia ali de permanência, certo? Existe uma filosofia, por exemplo, melhor do que a do Corinthians. O América hoje é mais ajustado que o Corinthians. O América hoje tem mais ajuste que o Santos em determinado momento, por incrível que pareça. Então eu acho que o América é time que fica na Série A, e eu ficaria com Atlético Goianiense, Fortaleza, Sport, Cuiabá e Juventude na ponta de baixo. Ô Carbone, como é que ficou a nossa geral da votação? Geral, a gente tinha 8, como é que tá o meio de tabela? O meio de tabela agora tá com 5 times, né? Atlético Paranaense, Ceará, Bahia, Corinthians e Santos. Teoricamente, pra gente, esses times não correm risco de rebaixamento, pelo menos não entram com essa pretensão. Não, eu colocaria o América aí. Eu colocaria o América. Não. Eu não colocaria, não. O América não cai pra mim. O América não cai pra mim. Eu vejo o América com dificuldade. Eu acho curioso que vocês não citaram a Chapecoense, e normalmente... A Chape eu me esqueci, a Chape cai também. Então, mas normalmente o campeão da Série B ele vem com hype pra Série A e sempre acham que ele não vai cair.
Mas verdade. não estamos citando isso, estamos colocando ele como candidato. A escalação da Chape, é só pegar, que a gente está gravando antes da reta final do Catarinense. É um time que, com todo o respeito e já desrespeitando, é um time que vai ter dificuldades, certamente. O Carbone, então, só para arrematar, eram 3 times na primeira tabela, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Aí na segunda, Santos, Grêmio, Internacional, Fluminense, Red Bull, Bragantino, já temos 8. No meio de tabela... Não é Santos, é Grêmio, tá? Grêmio, São Paulo, isso, Inter, isso. Fluminense e Red Bull. Vocês estão listando o Grêmio fora, vocês têm uma antipatia com o Grêmio impressionante. Mas que antipatia o Grêmio você é um elenco fortíssimo. Não, o Grêmio é um elenco você fortíssimo. colocou o Internacional. Não. O Grêmio é um elenco fortíssimo. Isso. Vocês estão vivendo num outro mundo. Você colocou o Internacional. O mundo encantado brasileiro. De Carbone e Nicola. Isso a gente pode fazer um blog. É importante que os gaúchos que estejam nos assistindo saibam que o conterrâneo de vocês colocou o Internacional vice-campeão brasileiro fora da briga até pelo G8, mas tudo bem. Qual é o problema? Nenhum, é um direito seu, mas o Grêmio brigando pelo título. Gente. E o Grêmio brigando pelo título. Que tem brigado todos os anos. Praticamente brigando todos os anos. E passou e caiu diante do Independente Del Valle, que virou o saco de pancadas do grupo. Nesse ano foi mal. Nesse ano foi mal. Aí... Mas é que assim, é votação, né? Então, Carbone, sobraram pra essa briga contra o rebaixamento. Veja se eu esqueci de alguém ou se eu coloquei alguém por engano. Atlético Goianiense, Sport, Fortaleza, Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. São 7, é isso? Isso. Tá. Isso. Exatamente, o América são Mineiro, 7 times. Na tua lista. Na minha do Carbone. Não, é assim, é por maioria. Você precisa eu tiro o América. É que mais uma vez você perdeu. É que as suas opiniões, elas são muito diferentes. Então você fica sempre alijado do elas são as mais coerentes. Sobre Vocês ficam bravos... Sobre e o André claramente te beneficia. As minhas são as mais coerentes. Não, o Carbone tem vocês já medo foram de os dois contra mim. Vocês já foram os dois contra mim no Fluminense e Red Bull, que pra mim era meio de tabela. É importante contextualizar pra quem nos assiste ou nos escuta que o Carbone tem medo do Pretzel. Às vezes o Pretzel aparece com dificuldades de equipamento, isso nem é mesmo, mas tudo bem, faz parte. Vamos nos ater ao podcast. O América, de quem o Pretzel diz maravilhas. Eu conversei nessa semana com o Marco Salum, que é o cara que manda no América Mineiro. Para mim é o grande responsável por transformar o América num time de primeira divisão. O próprio Salum admite que a grande briga do América é contra o rebaixamento. É um time que salta de uma receita de 6 a 8 milhões de reais com TV para algo talvez próximo a 50 milhões, que por isso vai quase dobrar o valor da folha salarial, mas que vai encontrar enormes dificuldades para se manter na primeira divisão, porque a realidade é muito diferente. A realidade técnica, a realidade financeira é um América que vai faturar com direitos de transmissão em pay-per-view, algo na casa de 3 milhões de reais, contra 120 milhões do Flamengo, contra 100 do Corinthians, contra 80 do Palmeiras, contra 70 do São Paulo. Então, essa nova realidade é sempre muito complicado. Para mim, o América, infelizmente, eu digo isso porque é um clube super organizado, candidato sim ao rebaixamento. De novo, meu caro Jorge, de novo tu quer falar em orçamento. O Atlético Goianiense tem o melhor orçamento, menor de todos, e fez uma boa Série A no passado. O fato de você ter um orçamento reduzido não significa que você não possa fazer um campeonato consistente com a tua realidade. Boa. Então, ótimo. Por exemplo, se tu fizer um triangular hoje, turno e retorno, Santos, Corinthians e América Mineiro, o América Mineiro fica em terceiro nesse triangular? Eu acho que não. Acho que não. Mas não é um triangular, esse é o problema. O problema, mas eu tô fazendo as comparações. Eu tô falando em dinheiro. O Corinthians tem a maior cota, o América tem a menor, e o América é mais time que o Corinthians hoje. Você quer bater uma aposta que o Corinthians fica à frente do América no fim do Campeonato Brasileiro? Essa aposta é fácil de fazer, por tudo que representa. Mas você tá eu acho que o América não cai. Tu acha que o América cai? Eu acho que não cai. Eu acho que o América é forte candidato. E aí, só para o orçamento. Você disse agora há pouco o seguinte, você falou assim, o Atlético Goianiense fez uma baita temporada passada, não sei se vai ter fôlego para fazer nesse ano. Quando você tem pouco orçamento, e é nessa tecla que eu bato, você tem pouquíssimas chances de errar. Você não pode errar, Pretzel, na montagem do teu elenco, que você não vai ter uma segunda chance de contratar. O Corinthians no ano passado, passando aperto, dificuldade, contratou o Otero, o Casares, o Fábio Santos e mais um jogador. Contratou 4 jogadores, todos ganhando acima de 500 mil reais por mês. Então, essa oportunidade de ter um orçamento melhor... Quem você falou? Gemerson.
Gemerson, pois é, o Gemerson. Então quando você tem essa capacidade do orçamento, Pretzel, você tem muito mais chance de escapar do rebaixamento. O América, pra mim o Fortaleza tá nessa última relação, mas não cai, tá? Aí os outros times que vão brigar fortemente. Atlético Goianiense tem uma estrutura bem legal, é um cara que tem trabalhado muito bem, mas eu acho que entre inicialmente correndo risco. O Sport precisa evoluir, a Chapecoense vai se adaptar a uma nova realidade, o mesmo vale para o Juventude e para o Cuiabá. O Cuiabá tem contratado demais, é o clube que mais buscou reforços e jogadores experientes. Toda a receita de televisão, os quase 60 milhões que o clube projeta receber, vão ser utilizados em pagamento de salários de jogadores. Mas acho que ainda assim começa nessa relação dos times que brigam contra o rebaixamento. O Cuiabá sofre aquilo que a gente já falou, é um estreante Série A. E aí você começa, a largada sempre é fundamental. Você fica olhando pra tabela, você tá lá sempre com 2, 3 pontos, você não sai de baixo, é difícil, cara. É difícil pra você ter que buscar depois. Então o desafio do Cuiabá e do Juventude, que tá voltando depois de um longo tempo, é a largada. Se eles tiverem uma largada, o Curitiba voltou ano passado agora, a largada foi, a tabela do Curitiba tinha 5 grandes. Nas 5 primeiras rodadas, o Curitiba fez 1 ponto. Certo? Então é um negócio muito difícil. Essa adaptação a uma realidade do Cuiabá e do Juventude, você vai e pega o Flamengo, você pega, aí tu sai da primeira rodada, eu tô fazendo uma figura aqui, aí tem que enfrentar o Inter, aí depois sai e pega o Atlético Mineiro, quer dizer, não tem folga, e aí você tem que pontuar a todo momento. Então eu acho que Cuiabá e Juventude já começam com grandes sinais de degola, infelizmente. Bom, agora a gente vai ter que discutir rapidamente a Série B, e eu quero uma pergunta para vocês sobre a Série B. Ela é muito direta. Nós temos 3 times grandes aí, o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro, que estão na Série B, e temos 4 vagas para subir. Eu quero saber se esses 3 times vão subir, e para vocês responderem essa pergunta, eu vou dar aqui alguns nomes de times que estão na Série B e que já disputaram muita Série A aí nos últimos anos, mas muita Série A mesmo. O Goiás e o Curitiba caíram no ano passado, vão estar nessa Série B também. O Vitória, a Ponte Preta, o Guarani já disputaram muita Série A, o Náutico, Avaí. Tem muito time aí que disputou, né? E a gente não pode esquecer que mesmo aqueles que não disputaram, por tanto, o CSA está sempre ali na beira. Vocês acham... O CRB tá na Série B há 10 anos, o CRB. Há 10 anos. E aí, o que vocês acham? Os grandes, Pretzel, eles vão subir? Nenhuma garantia. Eu acho que a gente vai abrir a Série B, o campeonato mais equilibrado do mundo nesse ano. Mais equilibrado, porque ele é uma grande incógnita. Você olha assim, por exemplo, você vê o Operário de Ponta Grossa jogando... É um time que não tem camisa, mas é um time muito bem organizado para a realidade dele. Líder do Campeonato Paranaense está contratando o Pimpão. Pois é, olha só, sabe? Tu tem trabalhos que eles começam com... O Cuiabá, ele foi subir depois do 3º ano. Sabe? Tu tem trabalhos que começam a ficar consistentes, não atrasam salário, vivem dentro da realidade, e que eles estão ali beliscando, cara. Tiram muito ponto dos outros. Então é um campeonato... O Brasil de Pelotas, que o time é fraco, eu estou dizendo antes de começar, o time é fraco, mas é uma equipe que sempre faz os seus 46, 47 pontos. É um negócio, joga para fazer essa pontuação. É impressionante. Aí você tem assim, times de camisa, entre aspas, que sempre incomodam. O CSA, o Náutico, o Vitória, que não chegou na decisão do Baiano, mas é uma equipe de tradição e que já está indo para o 3º ano seguido de Série B. O Goiás vai incomodar sempre. O Coritiba, com o Gustavo Morinigo agora, me parece que aos poucos vai se ajustando como time, é isso que eu tô dizendo. Cara, e aí eu vejo Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Um dia desse até um vascaíno me xingou, que eu tava minimizando o Vasco. Esse vascaíno disse no meu Twitter que o Vasco é o melhor time da Série B. Aí eu perguntei pra ele, qual é a tua base sobre isso? É só ver os nomes. Nome não ganha mais Série B. Nome não garante mais acesso. Você tem que jogar. E é um campeonato disputadíssimo. Cada rodada é uma guerra mesmo, e eu gosto de assistir a Série B. Vou fazer uma pergunta diferente, Pretzel, para você completar, e antes do Nicola responder. Você acha que a chance é maior
dos 3 times não subirem do que os dos 3 times juntos subirem? Ah, perfeito. É a maior a chance dos 3 juntos não subirem, um ficar de fora. Ou até 2, hein? Eu acho que um muito provável. 2 com chances. 2 com chances. Eu vou responder com uma pergunta. O que é mais fácil hoje? O Botafogo ser rebaixado para a terceira divisão ou subir? Eu acho que a maior probabilidade... Você é contra o Botafogo, não exagera também. Cair na terceira, não. Também acho exagerado. Não, segura a onda aí. A maior probabilidade envolvendo o Botafogo, na minha opinião, é ele permanecer na segunda divisão. Se você me perguntar o que tem mais chance, cair ou subir, eu vou te dizer cair. Porque diante desse equilíbrio que vocês diagnosticaram, o Pretzel falou em campeonato mais disputado do mundo. Toda vez que falam isso do brasileiro da Série A, é uma grande cascata. Da Série B, eu posso até vir a concordar. O campeonato muito maluco, extremamente igual pela capacidade de arrecadação. Aí você fala, mas o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro arrecadam mais. Não arrecadam, porque sem bilheteria, sem sócio torcedor e com as dívidas que eles têm, eles arrecadam menos do que alguns times mais organizados. Sim. Então sim, é um campeonato extremamente equilibrado. Eu vejo o Botafogo correndo mais risco de cair do que de subir. Então não sobem os 3. Eu acho o trabalho do Marcelo Cabo muito bom. Eu acho que o Cabo é a grande esperança do Vasco, além das categorias de base. O Cruzeiro é um time que ainda tem patinado, tem encontrado muita dificuldade por conta de todos os problemas. Não sobem os 3 de maneira alguma. Se subirem, o Pretzel vai desfilar na Avenida Paulista de Carmen Miranda. Não, eu não vou desfilar. A gente só esqueceu, como sempre, o André, você e o Nicola, que nunca dão força pro futebol do Norte, a volta do Clube do Remo, a Série B, do meu amigo Paulo Bonamigo, que eu gosto muito. A camisa mais bonita do futebol brasileiro, o azul marinho do Remo, pra mim, é lindíssima, né? Sabe que eu acho que o Clube do Remo pode dar uma incomodada para permanecer na Série B e tirando o ponto de muita gente? É um time de camisa. O Vila Nova de Goiás, que fica batendo e voltando, voltou, né? Aí o Londrina subiu, que o Londrina é time chato também. E quem é que subiu de novo? Me ajudem aí, junto... Brusque. Esse é um time emergente, que tem feito sucesso no Campeonato Catarinense todos os anos. E ele vem ascendendo nas séries nacionais, subiu da D para C, da C para B, a cada ano. Então pode ser uma equipe que incomode também. Incomode que eu digo o seguinte, para tirar pontos dos favoritos. É isso que eu quero dizer. Bom, agora antes das considerações finais, eu queria que nas considerações finais vocês colocassem, né? Aí tem que ser o palpitômetro, né? Quem vai ser o campeão da Série A, quem vai ser o campeão da Série B e quem serão os rebaixados para vocês aí da Série A para a Série B. Eu quero que vocês palpitem, é claro. Só isso. Vocês têm que palpitar. Porque aí no fim do ano a gente vai colocar isso novamente. A única certeza que eu tenho é que eu vou acertar mais do que o Nicola, para variar. É a única certeza que eu tenho. E na Série D, eu tenho mais esperança que ele pro acesso da Portuguesa. Eu tenho mais esperança do que ele. Vai ser difícil essa Série D aí. Bom, os meus candidatos são: Flamengo vai ser campeão brasileiro esse ano, o Vasco vai ser o campeão da Série B, e os meus rebaixados serão Atlético Goianiense, Sport, Juventude e Cuiabá. Jorge e Nicola, considerações finais e os seus palpites. Vamos lá. Começando pelo título do Campeonato Brasileiro Série A, Flamengo. Seria o tricampeonato, né? Hegemonia poucas vezes vista no futebol brasileiro. Na Série B, eu vou sem nenhuma convicção, Cruzeiro. 0 convicção, Cruzeiro. Rebaixados na Série A, Juventude, Chapecoense, América Mineiro e Cuiabá. E aí, Pretzel, mais alguma coisa para falar nessa consideração final, Nicola? Um beijo pro Alexandre Pretzel por ter demonstrado tanto carinho e confiança na minha Portuguesa. Você acaba de ganhar o meu coraçãozinho, mesmo depois de tantas cornetadas. Tô sofrido, tô momento difícil, a Portuguesa brigando para classificar entre os 8 da Série A2, mas depois de você falar que ela vai subir, aí eu fiquei muito contente com você. Um beijo, viu, Pretzel? Cara, a Portuguesa de todos os tempos é um timaço, cara. Eu sempre gosto de fazer isso, sabe? Djalma Santos, aí Nena na defesa, tinha o Luiz Pereira jogou na Portuguesa, as pessoas não lembram. Do meio pra frente só tinha craque, Enéas, aí você põe o Denner, tem o Leivinha, né? É um negócio impressionante. Rodrigo Fabro jogou muito na Portuguesa,
Você pode fazer um baita de um time do capitão, volante, jogou muito na Lusa também. Então, teve o Badeco. Nossa, a Portuguesa é espetacular. A Portuguesa sobe para a Série C contra o descrédito de alguns torcedores identificados. O campeão da Série A, para mim, Atlético Mineiro. Os 4 rebaixados: Chapecoense, Sport, Cuiabá e Juventude. Série B, o campeão, Coritiba. Olha aí. É isso aí, Pretzel. Mais alguma coisa, Pretzel? Não, apenas a minha saudação e a felicidade de, em mais um podcast, eu ter devastado argumentos e concorrências, como eu tenho feito toda semana, e com o apoio do público, né? As pessoas têm me passado o feedback com o apoio do público. Eu gosto desses feedbacks do Pretzel. Só ele recebe, eles mandam individual pro Pretzel. Valeu, pessoal. Rua, os populares na rua. Ele vai à rua e os populares falam: olha, lá no podcast tá voando, parabéns, viu? Parabéns. A mãe dele, a mulher dele, os 2 filhos, são os populares. Vai de máscara na rua, Pretzel. Valeu. Até o próximo Segunda Bola, pessoal. Abraço. Até. Tchau.